gente? Tudo bem, meus amores? Como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem. Bem-vindos. Não sei se dá para ouvir o barulhinho de chuva no fundo. Vamos aí para mais um vídeo, né? Notícias sobre o financeiro. Vou usar o tarô, também um oráculo. Temos aí, como de costume, 3 opções, certo? Se conecte com uma dessas opções. Fica marcadinho no decorrer do vídeo qual é a opção que eu vou estar falando, né? Opção número 1 vai estar circulado, marcadinho, a 2 marcadinho também, quando chegar na parte, a 3 também, e assim por diante. Vamos dar continuidade, tá? Escolhe uma das opções aí, caso você precise de mais tempo. Faça no seu tempo, respire fundo, escolha, pausa o vídeo, enfim, esse momento é seu. Vou iniciar aí a opção número 1, né? Vamos lá, notícias sobre o financeiro. Tô aqui embaralhando as cartas, primeiro do oráculo. Vamos lá, notícias sobre o financeiro. Já pulou a primeira carta, já pulou a segunda carta do oráculo. A terceira carta do oráculo. Bom, na questão... aqui a gente já começa falando sobre... você tá num momento de aprendizagem. A espiritualidade trazendo algum aprendizado. Pode ser que esse aprendizado venha com dificuldades, né? Com um momento de superação. Porque aqui também fala sobre ser um momento de você ser forte e valente para superar. Pode ser um momento de provação, né? Um momento de dificuldade. E é um momento em que você tem que trazer forças das suas entranhas, né? Tem que trazer uma força extra. Escutar a sua voz interior. E aqui fala muito sobre a sua verdade, tá? Escutar a sua verdade e não sobre o que os outros gostariam que você fizesse na sua vida financeira, como você deve agir, o que você deve fazer. É muito sobre a tua verdade, aquilo que é visceral, aquilo que é verdadeiro. E para ser você mesmo, exige uma força, exige uma valentia, né? Porque para botar a cara a tapa e dizer, olha, esse é o meu trabalho, eu trabalho com isso, a minha situação financeira é essa. E peitar, sabe? Peitar quem se é e o que se faz. Precisa, sim, de uma certa coragem. E aqui fala sobre a espiritualidade te trazendo essa oportunidade de mostrar para o mundo e principalmente para você mesmo quem você é, qual é a sua verdade, quais são os seus talentos. Aqui fala também muito sobre o elemento terra, né, que faz sentido com o financeiro, né, tudo que é palpável, que é material, é o elemento referente, sim, à abundância. Aqui no fundo do deck vem falando, né, sobre você se sentir protegido, né, e com os pés no chão, né? Então, às vezes é momento de sonhar, né, mas sonhar com o pé no chão, de planejar e um planejamento com o pé no chão. Vamos ver aqui agora com o tarô mais o que a gente tem que dizer sobre a vida financeira. Aqui fala que as coisas elas tendem a caminhar bem. Porém, né, sempre tem um porém, não, nem sempre. Mas aqui fala que as coisas elas tendem a caminhar bem. Mas você tende a achar as coisas um pouco paradas, um pouco estagnadas. Por isso que é importante você analisar quais serão os seus próximos passos sobre o financeiro. Aonde você vai gastar, aonde você vai investir. Que coragem é essa que você precisa fazer, né? Para gastar a mais, uma coragem a mais para pedir um empréstimo, que seja, não estou encorajando ninguém a pedir empréstimo, nem eu, nem o baralho, mas algumas coisas exigem uma certa coragem de empreender, abrir um novo negócio, de fazer um dinheiro extra, de investir em alguma outra coisa. E aí é o momento de você parar e analisar. Conforme você vai analisando, as coisas elas vão acontecendo, mas em algum momento as coisas elas parecem um pouco travadas, tá?
E é o momento de você olhar as coisas para um outro prisma, para uma outra perspectiva. Porque aqui fala que você é capaz, sim, de melhorar financeiramente, de conseguir o trabalho que você quer, de subir de cargo, enfim, de trazer a reviravolta que você deseja. Porém, aqui fala sobre um novo início. Tá, vamos lá. Aqui tem também um outro ponto de vista sobre essa situação. Aqui fala sobre você se sentindo muito pronta, muito capaz de fazer algo, algo que tem muito potencial, mas que precisa de uma estrutura. E conforme você percebe que as coisas precisam de estrutura, mais engessadas você sente a situação, mais sem movimento, mais sem saber o que fazer. Isso traz um certo sofrimento. E a partir do sofrimento é que vem o planejamento. Quando você tá no confortável, no gostosinho, no oba-oba, não tem o planejamento, porque você acaba se acomodando, segundo aqui as cartas, tá? E aí, quando, quando começa a apertar a situação, você começa a perceber que precisa trazer um planejamento para realizar aquilo que você deseja. Por exemplo, quando as coisas estavam estáveis, você não pensava em fazer um curso, você não pensava em economizar, você não pensava em, sei lá, fazer uma poupança ou investir em alguma coisa a longo prazo. Agora que as coisas estão mais complicadas, aí você fala, opa, eu deveria ter me planejado, né? Contei com ovo no fiofó da galinha e não teve ovo, não teve galinha, não teve nada. Então agora é o momento de que você percebe que as coisas não tiveram muita estrutura, e que você percebe que precisa de uma mudança. O que também pode ser é que alguém te ofereceu uma segurança, por exemplo, no sentido, compra tal coisa que eu te ajudo a pagar. Ou então o chefe prometeu que ia ter um aumento, que ia ter uma promoção, e isso não aconteceu. E aí você contou muito com o que poderia vir, mas não veio. E aí, esse é o aprendizado que a espiritualidade está trazendo para você nesse momento, de trazer essa força extra para entender, de fazer as coisas bem com o pezinho no chão, com mais racionalidade. Deixa eu tirar mais cartas aqui para entender nesse panorama o que tem de acontecer, né? Quais são as notícias que de fato vão chegar sobre isso aqui? Tirando mais carta, tá? Olha, as coisas elas melhoram, tá? Já te adianto aqui que as coisas elas tendem a melhorar. Você vai precisar tomar algumas decisões importantes sobre o teu financeiro, tá? E a partir dessas decisões importantes, você consegue resolver tudo que precisa ser resolvido. Mas aqui fala sobre se restringir sobre alguma coisa, se colocar na defensiva sobre alguma coisa. Por exemplo, vamos viajar? Não, não vamos, porque eu preciso economizar. Vamos, sei lá, para um show? Não, não vamos, porque eu preciso economizar, porque eu preciso me restabelecer financeiramente. Aqui fala que você vai precisar se resguardar e fazer decisões nesse sentido, para conseguir se restabelecer. Aqui também fala sobre a importância de dizer não, né, em tudo. Me empresta o seu cartão de crédito? Não, não empresto meu cartão de crédito. Não vou te fazer um Pix, não vou emprestar meu cartão de crédito, né, não vou emprestar meu carro, não vou emprestar minha casa. É o momento de dizer não, tá? E fazer essa decisão por você, para que você consiga se restabelecer aqui. Porque parece que você vem de um momento em que as coisas estão paradas e que você está se reestruturando. As coisas elas caminham, elas se movimentam, mas é uma coisa a longo prazo. Você está pronta para encarar tudo isso, para fazer o melhor em relação a tudo isso, mas é um movimento a longo prazo, tá? De a espiritualidade permitindo que algumas coisas aconteçam para que você abra seus olhos e perceba aonde você está errando, o que você pode fazer de diferente aí sobre a tua vida financeira, tá bom, meu anjo? Muito obrigada.
Até a próxima. A gente vai para o outro grupo agora, que é o grupo 2, né? Notícias sobre o financeiro do grupo 2. Vamos lá, grupo 2, notícias sobre o financeiro. Primeiro eu tô tirando um oráculo aqui. Primeira carta, a segunda carta. Notícias sobre o financeiro, a terceira carta. Bom, aqui a gente já começa falando sobre questões familiares. Pode ser, meu anjo, que você tenha crenças sobre dinheiro que vem da sua família. Por exemplo, você veio de uma família que passou dificuldades financeiras, então você acha que as coisas precisam acontecer com muito sacrifício. Ou a sua família comprou um lote de terras em 1950 e agora você acha que você também precisa comprar um lote de terras antes dos 25 anos, antes dos 30 anos. Senão isso quer dizer que você não tem um sucesso profissional financeiro. Existem algumas crenças familiares que precisam ser quebradas, certo? E aqui fala que a espiritualidade está te trazendo forças, tá? Para você quebrar esse padrão e para que você consiga ter um ritmo. Aqui fala sobre ritmo das coisas, tá? Ritmo das coisas, para que as coisas aconteçam no momento certo. E aqui fala sobre uma questão energética que está sendo quebrada. Porque, por exemplo, se você tem esse padrão de pensamento, isso vibra na sua energia. Se você pensa que dinheiro não anda em árvore, que dinheiro é difícil, isso tá no seu campo energético. A espiritualidade está te ajudando a perceber que as coisas elas não são necessariamente assim. Que as coisas não precisam ser difíceis como foram com seus avós e pais e tios, etc. Que as coisas elas podem ser fáceis e tranquilas. E aí o ritmo das coisas acaba mudando nesse sentido. E você aqui fala sobre sonhar, sonhar uma jornada, né? Ter um. Então, também aqui fala, né? Olhando aqui o fundo do baralho do oráculo, você tem uma outra perspectiva, uma perspectiva de vida, do financeiro muito diferente da sua família, ou dos seus, ou da sua comunidade em si. E você vai precisar se desvencilhar desses pensamentos, de alguns pensamentos que ainda existem, para você alcançar o sucesso profissional que você tanto deseja. Tá? Isso significa se desvencilhar energeticamente. Isso não significa que você nunca mais vai olhar para a cara da sua família, não é isso. Né? Mas entender que eles passaram por situações e que você pode passar por situações que são diferentes. Você não precisa passar pelas mesmas coisas, sabe? Vamos agora com o tarô para entender também. Tirando aqui mais cartas. De fato, o grupo 2 aqui fala sobre decisões, tá? Decisões. A espiritualidade te encurralando para que você decida sobre algo. Porque existe algo que tem muito potencial na tua vida financeira, ou um trabalho, ou algo que você está investindo, algo que você quer comprar, algo que você quer fazer, um curso que seja, não sei exatamente aqui, vamos entender. Mas existe algo que tem muito potencial, mas que você precisa decidir se você quer se desvencilhar dessa coisa de pertencimento familiar, e que é difícil, né? A gente mostrar que a gente é diferente da nossa família e de qualquer jeito que seja. E é que existe essa dualidade de decisão sobre iniciar algo que é a sua intuição já está colocando para você que precisa ser desbloqueado para fazer diferente e para alcançar os seus sonhos, os seus ideais. E que aqui fala que é o início de algo.
Você está no início de algo no seu financeiro e você está com uma sensação de que você está abandonando uma parte importante de você. E que você vai precisar trabalhar muito e que você vai precisar desprender de muita energia, de muito trabalho, de muito esforço, sendo que não necessariamente. Claro, aquilo que você planta, você colhe. Se você se esforça, você vai colher os frutos desse esforço. Mas o que as cartas estão dizendo aqui é que não precisa ser difícil dessa forma. As coisas elas podem ser mais tranquilas. A longo prazo, aqui fala que é a longo prazo, mas aqui fala muito sobre você analisar, observar a sua intuição, o que a sua intuição, a sua sabedoria interior já está te apontando sobre isso. E assim, existe uma questão emocional aqui que precisa também de uma certa cura que está atrapalhando o teu desenvolvimento financeiro. Coisas do passado precisam ficar no passado no sentido de cura, tá? Cure o seu emocional. Aqui fala sobre decidir curar o emocional. Aqui também fala sobre cura com seus ancestrais, no sentido de entender que a sua família fez o que poderia fazer com as condições que tinham, com o conhecimento que tinha. E que fizeram o que pôde fazer ali né? Ah, porque o meu pai e minha mãe foram muito severos comigo, então agora eu tô sendo muito severo comigo mesmo, e que não sei o que, que não sei o que, não sei o que lá. Sendo que aqui fala sobre cura, tá? Aqui também fala que você culpar os seus pais, os seus avós, por algo que aconteceu, está prendendo a sua prosperidade. Certo? Tá te levando a fazer algumas escolhas equivocadas sobre o seu financeiro. E que tá travando o teu caminho, tá? Então, vou tirar aqui. Como eu tirei mais carta pro grupo 1, farei a mesma coisa pro grupo 2. Por favor, mais cartinhas para a gente. De fato, grupo 2 é uma questão do emocional. Aqui fala sobre maturidade emocional para decidir. Por quê, né? A decisão, ela é sim racional, a gente faz decisões de forma racional, entendendo os caminhos, porém, aqui fala que quando a gente tá com o emocional, né? Quando você equilibra o seu emocional, traz uma maturidade emocional interessante para você, sem se abalar muito com o que emocionalmente com o passado, com a sua história, né? Honrar a sua história e a história de quem veio antes de você, independente do que aconteceu. Aí você vai falar, nossa, mas os meus pais foram terríveis. Ok, seja você a pessoa diferente, siga em frente e se cure emocionalmente. Aqui fala que para você também é doloroso continuar nessa dinâmica, mas também é doloroso encerrar essa dinâmica para você. E aí você tem que decidir se você quer ficar na dor e a prosperidade travada ou arrancar o band-aid de uma vez só, que vai ser doloroso, olhar para dentro, olhar para as feridas, olhar para o que precisa ser curado, ressignificado e perdoado, mas a partir disso você conseguir desenvolver o que você deseja de uma forma mais tranquila. Aí são as suas escolhas perante a isso, certo? Gratidão, muito obrigada. Agora vamos para o grupo 3. Notícias sobre o financeiro. Para o grupo 3, notícias sobre o financeiro. Para o grupo 3, vamos começar aqui com o oráculo. Primeira carta do oráculo. Me parece que esse jogo vai ser... Esse terceiro grupo vai ser interessante. Não que os outros não tenham sido, tá? Peraí que pulou 50 mil cartas. É uma carta de cada vez, por favor. A segunda carta do oráculo para o grupo 3. A terceira carta do oráculo para o grupo 3. Parece trava-língua.
Vamos lá. Olha, o teu jogo começa falando sobre você aproveitar o seu crescimento atual. Você tá mirando lá na frente, né? Lá no a longo prazo. E tá ótimo isso, você mirar a longo prazo. Só que é sobre aproveitar a jornada, aproveitar aquilo que você já tem, o que você já colheu. E assim, não se cobre tanto. Se sinta amado e respeitado e acolhido e aplaudido pelo mundo, pelo universo, por Deus, pela espiritualidade, pela vida. Aqui fala muito sobre isso, sobre você reconhecer o seu crescimento, tudo que você já fez para chegar até aqui. Tira um tempo para refletir sobre a sua jornada, sobre tudo que você construiu, tudo que você viveu, né? Tudo que aonde você quer chegar, mas sem esquecer de viver o momento presente. Você tá com medo de viver o momento presente. Por quê, hein? Por que você tá com medo de viver o momento presente, de olhar para você mesmo e se reconhecer? Você já é uma ótima pessoa, uma pessoa incrível. Mas é como se você pensasse assim: ah, eu só vou ser incrível quando eu tiver um Porsche na garagem. Eu só vou ser incrível, maravilhoso quando eu tiver a minha mansão de 5 milhões de reais. Sendo que você já é incrível, você já cresceu muito, já prosperou muito e claro, ainda tem muitos sonhos a serem realizados, mas é agradecer e reconhecer aquilo que já se tem no momento presente. Tá? Vamos entender melhor agora com o tarô. De fato, você ainda tem muito a crescer e amadurecer. Aqui fala que às vezes você percebe um sinal, uma possibilidade, você já se empolga completamente, né? Ao menor sinal de que as coisas vão acontecer, você já se empolga. Isso é muito interessante. Aqui no teu jogo traz uma energia muito interessante, uma energia meio infantil, mas não no sentido negativo do infantil. Sabe quando a gente é criança e a gente ganha R$ 2 da tia, da mãe, da avó, e a gente fica muito contente porque ganhou uma nota de R$ 2 e guarda no cofrinho? Você tem essa energia que, caraca, eu ganhei uma nota de R$ 2, eu vou conquistar o mundo com os R$ 2. E, assim, de certa forma, você já aprendeu a celebrar as pequenas coisas, né? As pequenas alegrias da vida adulta, como diria a música. Você já aprendeu a celebrar. E isso te dá um quentinho no coração, né? Aqui fala que você está no seu momento de aprendizagem. Aqui fala que a espiritualidade passou a foice aí, tirou muita coisa da tua vida, né? Assim, ceifou muitas coisas da sua vida, a espiritualidade. E a tua própria energia fez isso também, né? A partir do momento em que você se empolga com aquilo que você já tem e com aquilo que você analisa, que você vislumbra que você quer lá no futuro, você já corta qualquer tipo de possibilidade negativa possa chegar até você. Então você está em sintonia aqui, com uma sintonia muito interessante com o que os seus mentores, os seus guias querem trazer para você. Aqui, de fato, meu anjo, é um momento de crescimento, é um momento de colheita, mas também é um momento de pedir ajuda, tá? Pode ser que você precise de ajuda para algum projeto ou para alguém te ajudar a encontrar um trabalho, a desenvolver alguma coisa. Você nessa empolgação toda, e isso traz um acalento para as suas emoções. Aqui fala que aonde você está colocando a sua atenção tende a trazer boas notícias. Por exemplo, se você está investindo o seu dinheiro em algo que você quer muito, de bens materiais, por exemplo, sei lá, quero comprar um PlayStation, quero comprar um carro, uma casa, um apartamento, uma moto, um avião, um jatinho. Isso te traz paz emocional e tende a dar certo, tá? Mas aqui fala que também precisa de algumas decisões, por exemplo, se eu quero comprar algo, eu preciso fazer algumas concessões, entender aonde eu estou colocando esse dinheiro, né? Para que você não se aperte tanto e para que você não entre no lado negativo
de ser juvenil, no lado negativo da empolgação, de se empolgar demais e gastar o que não deve, para que você não entre nessa, analise muito bem as suas finanças, analise muito bem da onde você pode enxugar um gasto ou outro, para que você consiga trazer essa decisão da melhor forma possível. Aqui fala sobre decisões, mas fala também sobre você trazendo boas decisões e se sentindo muito, muito bem, muito feliz com aquilo que escolhe. Ia tirar mais carta, mas caiu um monte. Peraí, que eu vou tirar mais carta pra vocês. Só um instante. Notícias sobre o financeiro. Olha, de fato, aqui fala que precisa de um planejamento, porque você tá com medo. Você tá com medo de faltar dinheiro, tá com medo de dar errado. Aqui fala que se você tendo boas atitudes e um planejamento, não tende a dar errado, tá? O que você tá planejando. Muito pelo contrário, tende a ser uma coisa boa, uma coisa positiva, mas não é momento de impulsividade. Não é. É momento de planejamento. Parece que você está num momento, um período de encerramento de ciclo, que não foi fácil, não foi tranquilo, não foi suave, mas que foi necessário. Agora você precisa economizar. Seria interessante você economizar um pouco, fazer esse planejamento para reverter essa situação, tá? E seja lá qual for a sua situação financeira, ela tende a se reverter da melhor forma possível, tá bom? Muito, 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 muito obrigada. Até a próxima. Tchau.